Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria começar com vocês, acho que eu queria demonstrar para vocês, né, que a Bíblia judaica, a nossa Bíblia a Bíblia judaica com a Bíblia cristã são as mesmas. As mesmas coisas que tem na Bíblia judaica, tem na nossa Bíblia cristã. Como eu falei para vocês, eu comprei uma Bíblia judaica para mim estudar e para ver quais são as relações que nós temos de igual ou de diferente. A única coisa que eu percebi da Bíblia judaica, por enquanto que eu estou lendo ela, que ela não tem uma separação em si de Novo Testamento e Velho Testamento. É tudo com um conjunto de livros, um único livro só. Né? Nós, cronologicamente, separamos para um entendimento nosso. Né? Mas a Bíblia judaica, ela consegue se interpretar sem necessidade da separação. Né? Eu tenho uma Bíblia judaica aqui em casa e eu estou estudando ela. Uma coisa interessante que eu percebi da Bíblia judaica, que muitas das vezes a gente chega assim, mas a Bíblia a nossa Bíblia, eu não ouvi falar, né? Aí eu li a Bíblia, estou lendo a Bíblia judaica, né, lá em Gênesis, capítulo 6, né, onde fala sobre... É tão engraçado isso que eu estou te falando para vocês, que Gênesis, lá da Bíblia judaica, capítulo 6, é o mesmo Gênesis da nossa Bíblia. Por quê? Porque nossa relação é com o judaísmo. Então, todas as coisas que tá a respeito da Bíblia veio da onde? Veio daquele povo, o povo de Israel. E assim, só mais uma coisa de curiosidade, né, esse vídeo. E a Bíblia judaica, né, ele vai falando a respeito sobre aquela questão que muitas das vezes, muitas questões questionam. Realmente, os anjos conviveram com o ser humano ou não? E a Bíblia judaica afirma, literalmente, que existiu a convivência entre os anjos e os próprios humanos. Nossa Bíblia normal em si, ela não afirma literalmente, mas ela dá a entender, porque ela fala: os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. E lá na Bíblia judaica é de fato afirmação, porque fala lá que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, só que eles colocam adentro, que eles falam assim, Néfilins. O que seriam os Néfilins? Os filhos entre o ser humano e o Deus. É uma questão híbrida, né? Aí teve um outro questionamento que eu achei bastante interessante, que uma vez uma pessoa me questionou, mas lá no judaísmo eles já eram grandes. Aí eu fui pesquisar sobre a altura de um judeu naquela época. A altura de um judeu naquela época era 1,77 m a 1,78 m. A Europa tem... a Europa, se a gente for pensar, a Europa tem tamanhos de altura bem maior do que um judeu. Então, assim, aí a Bíblia fala, né, que houve gigantes naquela época. Então vamos colocar o seguinte: se houve gigante, se o próprio judaísmo afirma que houve uma correlação entre os anjos e o ser humano, e que daquela forma de compactação houve uma transformação nos genes humano, que começaram a existir gigantes, porque naquela época não existia gigantes, existiam pessoas grandes, mas se você vê 1,77 m, 1,78 m não é grande. Pega a Europa em si hoje atual. Né?
E naquela época também, porque tipo, depois de um certo tempo, existia a nação egípcia, existia a nação romana e por aí vai, né? Então assim, isso é mais uma coisa de curiosidade, porque tipo assim, eu vi que muitas pessoas têm curiosidade de saber, nossa, será que anjos existiram mesmo ou não? Qual a afirmação? Então vamos lá. A Bíblia veio de Deus, né, inicialmente. Foi inspirada por Deus. Ela foi manifesta, foi escrita por seres humanos, só que ela foi inspirada por Deus. Então ela não foi qualquer coisa assim, foi qualquer ideia que surgiu na cabeça do ser humano e foi feita. Não, ela foi inspirada por Deus para o ser humano. E aí, o ser humano ele vai descrevendo, e nós temos que acreditar naquilo que a Bíblia vem nos falando. Aí eu coloco o seguinte para vocês agora, afirmando a excelência da Bíblia nossa atual com a Bíblia judaica e com a excelência de Deus, que são tudo um conjunto. Não existe, vamos dizer, uma diferença gritante. Que eu acabei de falar, a Bíblia judaica, a gente pode ler, eu pego a Bíblia judaica para vocês, para a gente ler junto. Que existiram Néfilins, que eles colocaram adentro, a palavra Néfilins, para demonstrar que houve uma diferença, o que eram eles, né? E para nós. Porque a nossa Bíblia foi tirada do judaísmo. Então, se o judaísmo afirma que existiam Néfilins, que existiram anjos coabitando com o ser humano e outras também relações, por que nós não acreditamos? Porque a Bíblia nossa atual foi feita do judaísmo, da Bíblia dos judeus, daquilo que os judeus acreditavam, da excelência que Deus deu para eles, foram entregues para nós. Por que hoje a gente não acredita? A gente só acredita em partes da Bíblia, não acredita num todo. Irmãos, vamos acreditar na Bíblia num todo. Quando for opinião nossa, aí sim, é uma coisa que a gente deve, assim, é uma opinião nossa. É um pensamento nosso. Aí sim. Mas quando se tratar da Bíblia como ferramenta, como estudo, se ela afirmar que aquilo existiu, então acredita. Porque a Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é o manual nosso, para nossas vidas, para nossos estilos de convívio e estilo de vida. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês, essa curiosidade que todos tinham. E hoje mesmo, eu já tirei a minha dúvida em si em relação a isso, porque a gente só tinha a Bíblia normal, e hoje eu tenho a Bíblia judaica para afirmar para vocês tudo aquilo que Deus tinha transmitido para nós através dos judeus. Amém?